Meus amigos, o governo Trump resolveu acabar de vez com a palhaçada e as sanções que o secretário de Estado Marco Rubio já falou que estão chegando para o Moraes vão chegar também para os outros ministros e não vão parar aí não, viu? Vão chegar também para as esposas dos ministros, não para as esposas diretamente, para os escritórios de advocacia das esposas, sabe? Aqueles que os próprios ministros do STF decidiram que esses escritórios podem atuar em causas que os próprios ministros vão julgar. Pois é, o Trump já está se preparando, o governo Trump já está se preparando para quando as sanções virem contra o Moraes e contra os outros ministros também, inevitavelmente, também chegaremos até os escritórios de advocacia. Os caras não estão para brincadeira e eu vou explicar tudinho para vocês. Vocês viram ontem a fala do Marco Rubio, né, secretário de Trump, admite grande possibilidade de sanção contra Moraes. Não é qualquer secretário, meus amigos, é o Marco Rubio, ex-senador da Flórida, um cara extremamente experiente, um cara que é descendente de cubanos, ou seja, filho de imigrantes cubanos. Ele sabe o que é sofrer com uma ditadura esquerdista, sabe o que é sofrer com censura, com perseguição, tá? Com a pessoa destruindo a sua vida simplesmente porque você não faz parte da elite toda poderosa, né? Então o Marco Rubio deu essa declaração aqui, deixa eu até colocar aqui para vocês, deixei até separado aqui no vídeo. Vamos assistir a declaração rapidinho porque tem gente que ainda não viu, mas fique aí porque a parte importante é essa dos escritórios de advocacia que eu já vou falar. Vamos lá. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Para quem sabe, meu amigo, para quem sabe entender, para bom entendedor, tá? Meia palavra basta. Agora, quando ele fala isso está sob análise e a grande possibilidade de acontecer, eles simplesmente estão amarrando os pontos para não dar qualquer sançãozinha, tá? A sanção desse pessoal aqui não é notinha do AB, não. Não é notinha do Hugo Mota, não. É sanção para resolver. Para resolver. Pro cara sentir na pele o que ele faz com os outros. Essa é a sanção da Lei Magnitsky, tá? Então é por isso que eles estão tendo muito cuidado e tomando tempo para poder elaborar. O PT, claro, saiu em defesa, não poderia deixar de ser. O Moraes é hoje o grande aliado do PT na perseguição à direita. PT se manifesta após o governo Trump avançar em sanções contra Moraes. O mesmo PT, tá? Que chamava o Moraes até pouco tempo de ministro golpista e advogado do PCC. O mesmo PT. Agora ele já percebeu que ele precisa do Moraes do lado dele, para você ver como esse pessoal é. Bancada do PT manifesta repúdio às gravíssimas declarações de ameaça de sanção feita pelo secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Meu Deus, vocês acham que vocês vão intimidar o Marco Rubio? Você, Lindbergh, com essa cara aqui, meu amigo, com esse carisma de geladeira vazia seu aqui, você acha que você vai intimidar o Marco Rubio? Pelo amor de Deus, meu amigo. O cara luta com perseguição, contra perseguição há muito tempo. O cara, como eu falei, filho de imigrantes cubanos. Saíram de Cuba, o estado ditatorial e perseguidor que vocês defendem. O pai dele saiu de lá, o pai e a mãe dele saíram de lá. Você acha que você vai intimidar ele com PT? Ah, pelo amor de Deus. Vocês têm poder aqui. Aqui vocês oprimem o povo. Lá, a conversa de vocês é fiada e ninguém dá moral pra elas. Vamos ver aqui. Ministros do STF dizem que sanção do ZUA contra os Estados Unidos, contra Moraes, seria inadmissível? É mesmo? Ué, e daí? E daí? É a mesma coisa. Aqui vocês têm poder aqui. Aqui vocês destroem a vida de várias pessoas com uma canetada, com perseguição, com inquéritos infinitos, prorrogados ad eternum. Isso sim. Agora lá, a opinião de vocês não vale absolutamente nada. E as sanções, prestem atenção na próxima página que eu vou mostrar aqui, muito importante, você que ficou no vídeo até agora, preste atenção no que eu vou mostrar aqui agora, pessoal. Essa é a parte importante. Os Estados Unidos não vão parar no Moraes e nem vão parar nos ministros do STF, eles já se anteciparam a isso, eles são muito mais espertos do que esse pessoal. A sanção da Lei Magnitsky não é notinha da OAB, tá? Não é notinha das Forças Armadas, não é notinha do Congresso, manifestação do Hugo Mota. Não, são coisas que realmente vão a fundo em quem está ferindo liberdades e direitos humanos, tá? E é isso aqui que eles vão fazer. Trump prevê reação
do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Sabe os escritórios de advocacia das esposas dos ministros? Que os próprios ministros decidiram que eles podem julgar causas que os escritórios de suas esposas estão atuando? Né? Só aqui no Brasil mesmo? Só nessa república de banana aqui? Para isso acontecer? Então, esses escritórios também entrarão na mira. Ó, matéria fresquinha, acabou de sair. Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio de Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia. Pelo raciocínio de Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria de escritórios de advocacia. Eles não viram problema nenhum em decidir que eles podem julgar a causa desses escritórios. Ou seja, eles mesmos julgam coisas que afetarão a sua renda. É só Brasil mesmo. E, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possui um escritório de advocacia, esposo do ministro Moraes, Zanin, Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções e análises, empresas que tenham negócio nos Estados Unidos, cidadãos norte-americanos, ficariam impedidos de contratar o serviço desses escritórios. Ou seja, alguns dos maiores clientes do mundo não poderiam mais contratar o serviço desses escritórios, além, é claro, de todas as outras consequências da Lei Magnitsky. Impedir de ter cartão de crédito, impedir de frequentar os Estados Unidos, viagenzinha pra Disney, passeiozinho em Nova York, tudo cortado. Ah, Fred, você acha que eles estão exagerando? Não acho que eles estão exagerando, acho que é justamente isso que tem que fazer. Esse aqui é um tweet antigo do Marco Rubio, né? Na época que 4 de setembro de 24, quando o Moraes decidiu banir completamente o X no Brasil. E esse é o Marco Rubio já preocupado. Aqui tá arquivado, porque ele deixou de ser senador, né? Virou secretário de Estado, então o próprio Twitter, o próprio X arquiva isso aqui. Mas o que ele falou foi o banimento, né? A censura a nível nacional do X no Brasil, sob a administração Lula, colocou o Lula no meio também, porque ele sabe que o Lula é hoje a administração Lula quer acabar com a direita, levanta sérias preocupações quanto à liberdade de discurso, né? Liberdade de expressão e super alcance judicial, o extrapolamento das regras judiciais, ou seja, utilizar o judiciário para perseguir adversários. Meus amigos, é isso que eu estou tentando fazer com que vocês entendam. Às vezes fica muito tempo sem notícias, sem falando de nada de lá, nada daqui. Pessoas debochando do trabalho do Eduardo Bolsonaro, do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, né, de tantas pessoas que eu estou citando esses nomes, mas há várias outras pessoas que trabalham muito para que a ditadura do Brasil e a perseguição que a direita sofre no Brasil seja mostrada para o mundo. Então, às vezes a gente pensa, nossa, não estão fazendo nada, não fizeram nada ainda. Esse pessoal age com cuidado. Eles agem com cuidado, eles esperam, eles constroem, como eu disse. Uma sanção da Lei Magnitsky, uma declaração dessa do Marco Rubio não é notinha da OAB, não é notinha de Forças Armadas, que estão muito preocupados e vigilantes com a democracia, essas coisas. Não é notinha da Câmara, ou do Pacheco, ou do Alcolumbre, ou do Mota. É algo sério, com eventos concretos, com situações palpáveis, tá? De sanção. Sanção que acontece da mesma forma que eles queriam, que eles pediam, falando, se o Bolsonaro der um golpe, o mundo vai desabar sobre o Brasil. O golpe, né, que eles falaram que o Bolsonaro ia dar, que nunca deu, que ninguém nunca conseguiu comprovar, que tem um monte de dilação de depoimento de cara que desmente o depoimento. Um cara que deveria ter falado algo, que supostamente falou algo, afirma que não falou, aí vai outro lá e diz que escutou ele falando, e aí o que escutou falando é que tem mais voz, né, que tem mais respeito da mídia. A gente vai tratar disso, mas aqui, nesse momento, eles estão diante das sanções que eles queriam implementar para o Bolsonaro sem que o Bolsonaro tivesse feito nada. Quantas e quantas vezes a gente não viu essa ameaça? Se o Bolsonaro der esse golpe, se o Bolsonaro insistir no golpismo. Bolsonaro nunca fez nada semelhante a golpismo na vida inteira que ele ficou como presidente. Nunca atuou nesse sentido. Agora, os inimigos dele não. São inquéritos eternos, perseguição a adversários, perseguição a jornalistas, tentativa de extraditar jornalistas por crime de opinião, que está sendo humilhado no mundo inteiro, o Brasil humilhado no mundo inteiro, com as sequentes negativas dos países, né, da Espanha e dos Estados Unidos, de extraditar esses jornalistas. Porque sabe que crime de opinião não é crime, isso não existe. Um poderoso não tem o direito de escolher qual crítica ele quer receber. Vamos lá aqui que até o Guga Chakra resolveu ter um pouco pra gente finalizar esse vídeo, né? Que sem dúvida é um dos vídeos mais sensacionais aí desse ano.
O próprio Guga Chakra teve uma crise aqui de sinceridade e já percebeu que a batata do Moraes não tá assando, não, já assou. Já assou. Agora a gente vai ver quais ministros do STF estão com disposição de ir junto com o Moraes para ir para dentro da panela. Vamos lá. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, no outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui e defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes? Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um paria. Porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco. Porque os bancos operam nos Estados Unidos também podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. É isso que a gente tem, isso que o Guga Chakra tá falando aqui, pessoal. Eu falo pra vocês, tem o quê? Um ano e meio, né? Então, quem acompanha a gente aqui, a famosa mídia independente, né? Os comunicadores independentes estão muito na frente aí da mídia tradicional. Mas a gente tá vendo que a seriedade do tratamento que o Trump vai dar para o Moraes tipo assim, é sob medida. O Moraes, sim, vai ter um carinho todo especial do governo dos Estados Unidos. O mesmo tratamento desleal, né? O mesmo tratamento desleal, não. Equivalente, né, ao tratamento desleal, só que dessa vez um tratamento baseado em leis, em regras, né, de pessoas contra pessoas que bulam o Estado democrático de direito, a democracia, a liberdade de expressão, principalmente. O mais importante até que democracia é a sua liberdade, tá? Sem liberdade você não luta por democracia, você pode ter certeza. Então o Moraes vai começar a ser, sim, não é questão de se, é questão de quando. E ele vai começar a ser punido e vamos ver aí qual vai ser a união desse ministro do STF quando, inclusive, os escritórios das esposas começarem a ser alvo de sanções pela lei Magnitsky. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.